A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Como é que você está? Está tudo bem? Aí mesmo, separado, enclausurado, recolhido, isolado, você e o seu núcleo familiar, como estão? Tenho orado por todos vocês. Tenho orado pela igreja, tenho orado pelas famílias da igreja, tenho orado pela Vila São Pedro, tenho orado por vários motivos relacionados à vida dos nossos irmãos e nossas irmãs da Igreja Batista em Vila São Pedro. E tenho a convicção que o Senhor está guardando todos e que o Senhor está dando a direção na vida de todos. Nós estamos vivendo uma nova realidade, como vocês mesmos sabem, uma nova realidade de fazermos tudo por vídeo e de estarmos aqui neste momento para fazermos a nossa escola bíblica dominical. Todo domingo às 17h30 nós vamos, pela graça de Deus e direção do seu Santo Espírito, estarmos fazendo a nossa escola bíblica. Por isso, reúna toda a família. Reúna toda a família para junto participarmos, porque nós estamos falando da família, é o mês da família. O mês de maio é o mês da família e nós vamos falar, como já temos feito, todo mês sobre família. Vocês têm recebido diariamente uma devocional, uma oração que tenho feito por todos, todos os dias, e os pedidos de oração gerais por nossa igreja, pelos membros da igreja, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desempregados, por aqueles que dependem do uso do coletivo para poder ir ao trabalho, pelo pessoal de saúde, enfim, tantos os pedidos que têm sido colocados diariamente na nossa devocional depois de um texto bíblico para que a gente possa meditar e também orar. Tenho orado por você, tenho orado por sua família, tenho orado pela nossa igreja, tenho orado pela Vila São Pedro e espero que possamos em breve estar nos reunindo novamente, presencialmente, para o louvor da glória do Senhor. Hoje nós vamos falar na nossa escola bíblica sobre fazendo o check-up da família. Que se nós quisermos ter uma família forte, nós temos que ser muito proativos, muito abertos e muito claros de como é a realidade da nossa família, como é a realidade da vida dos nossos filhos, como é a realidade da vida conjugal, como é a realidade dos planos que temos feitos na família, quais os objetivos que nós temos como família. Isso tudo tem que ser sempre conversado. E o que eu tenho visto durante a minha trajetória ministerial, como um pastor que cuida de famílias, que cuida de casais, eu tenho visto que muitas das famílias não conversam sobre os seus planos. E aí começa a ter uma série de problemas e de desarmonia, porque um acha que o outro é mais audacioso, o outro acha que o outro é muito parado, e o outro acha que aquele outro então só gosta das coisas prontas. E enfim, família é um todo, é uma unidade familiar. O seu núcleo familiar é uma unidade familiar. Então nós vamos fazer um check-up da família. E eu preciso muito da sua atenção para que você possa entender o que deve ser feito neste check-up. E para isso, nós vamos estar usando a parábola do semeador. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te dê atenção concentrada para que nós possamos chegar no nosso objetivo com a aula de hoje. Deus abençoe. Famílias fortes. Igreja forte. Fazendo o check-up da família. O planejamento em família
tem que completar um roteiro de objetivos a serem alcançados a curto e a longo prazo. 2. Na família, tudo deve estar direcionado para um alvo comum, de todos. 3. Saiba que Deus não abençoa planos, e sim vidas, pessoas. E para as pessoas serem abençoadas, elas precisam ter objetivos. Então, você deve ter sempre um objetivo claro. A parábola do semeador, Mateus 13, de 3 a 8. Certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram, logo porque a terra não era funda, e quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Vamos ver então o que as sementes que caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tem a ver com a nossa vida familiar e na visão de fazer um check-up. Vamos observar. São as ideias ou planos da família que não têm sido bem-sucedidos. A semente, isso é, planos, desejos ou sonhos que não estão geminando. As decisões superficiais que está sendo adotado, que não trazem nenhum resultado prático para o lar. Esforços em planos, desejos ou sonhos inviáveis. As frustrações ou decepções que sua família está vivendo por não atingir os resultados esperados. Isso tudo é comparado com sementes que você está semeando na tua família, mas que caíram à beira do caminho. Jesus faz esse comparativo para você ter uma ideia do que isso representa dentro de um núcleo familiar. Vamos ver então a próxima. Sementes que caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra, e secaram porque não tinham raízes. O que isto representa no núcleo familiar? Quão profundos são os relacionamentos entre os membros da sua família? Que sementes, isto é, planos, desejos ou sonhos, está sendo plantado na sua família e você vê crescer e morrer rapidamente? 3. Você está sendo bem-sucedido na tentativa de cultivar bons hábitos em família? Em que área você entende que sua família tem sido superficial? Ao insistir em alcançar planos, desejos ou sonho, você e sua família estão usando os métodos corretos? Então, comparado às sementes que caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra, ou seja, não tinha como a raiz se aprofundar, estes são os comparativos que nós fazemos com a família. Por quê? Se a família não aprofundar suas raízes, não vai subsistir como família, como núcleo familiar. Vai ter muita divergência e muitas situações difíceis.
Então, este é o segundo comparativo baseado na parábola do semeador. Outro. As sementes que caíram em meio de espinhos e foram sufocadas. O que estas sementes representam dentro do núcleo familiar? Qual o comparativo que nós podemos fazer? Vejamos. A forma como você e sua família tentam resolver os problemas ou superar os desafios os levam a atingir o objetivo ou os sufocam. 2. Que conflitos internos ou externos você e sua família enfrentam para alcançar os objetivos? 3. Que semente, isto é, planos, desejos ou sonhos, têm a possibilidade de crescer, mas estão sendo sufocados? Está aí este comparativo para que você faça um check-up junto com a sua família. Outra. Sementes que caíram em boa terra e produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Veja só. O que deve ser feito de fato para atingir os objetivos principais de nossa família? Em que área da sua família vocês entendem que devem trabalhar para atingir esses objetivos? O que é preciso fazer para que a vida familiar seja tão boa que se tenha prazer de ser parte dela? 4. Que planos, desejos ou sonhos deve ser reformulado para atingir os objetivos? Quais ações têm sido tão bem-sucedidas que você e sua família devem continuar cultivando? Veja, esses 4 solos, com estas sementes, produziram coisas diferentes por causa do lugar aonde foram plantadas. E elas todas foram plantadas. A minha e a sua família é um local de plantio. E toda semente plantada, ela precisa ser regada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa receber a luz, o calor, a terra adequada, a quantidade de água adequada, o adubo adequado e toda a atenção adequada para que ela possa germinar. Pare e pense um pouquinho. Como está a sua família? Como está a sua família? Família nasceu no coração de Deus de uma maneira tão forte, tão pura, tão dinâmica e tão intensa que ela existe desde o momento em que Deus a estabeleceu, e o inimigo tem feito o possível para destruir ela. De todas as formas existentes, ele tem tentado destruir a família. E nós, como homens e mulheres de Deus, pais e filhos, devemos olhar para a família com os olhos de Deus e saber que nada do que se trata em família vem pronto e não precisa ser cuidado. A família é comparada a um jardim bem cuidado e a um jardim mal cuidado. E é dever meu, é dever seu, cultivar a família. O seu núcleo familiar foi dado a você
para que você possa estar levando a sua família a ter uma conduta que agrada ao Senhor, levando a sua família a poder entender a palavra de Deus, colocar ela em prática e manter-se colocando em prática. Vamos continuar vendo então de que forma nós podemos estar configurando este check-up da família e entendermos, partir agora para entender como que as coisas devem ser feitas. Então, como está a sua família? Primeiro, como as sementes que caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram? Ou como as sementes que caíram num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra e secaram porque não tinham raízes? Ou como sementes que caíram no meio de espinhos e foram sufocadas? Ou ainda, como sementes que caíram em boa terra e produziram a base de 100, de 60 e de 30 grãos por um? Pare e pense. Pare e pense por um instante. Vejamos como que Jesus ele explica esta parábola do semeador baseado para a família. Veja só, Jesus explica, olha só, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha, meu irmão, minha irmã, a importância de entendermos a palavra de Deus, de colocarmos em prática com sabedoria, discernimento, graça e amor na nossa vida e na vida da nossa família. Porque diz que quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Por quê? Porque esse é o papel dele. Esse é o papel dele. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Se tem uma coisa que o maligno é eficiente. Ele não perde o momento, ele não perde o foco e ele está sempre pronto a poder tirar você da presença de Deus. É o papel dele. Então olha só o que acontece com a sua família quando ouve a mensagem e não entende. E não é o que nós temos visto? Quantas coisas a gente vê publicada que absolutamente nada tem a ver com a palavra de Deus, é achismo de alguém que diz que entende a palavra. Mas a palavra, ela se explica. A palavra é tudo que eu e você precisamos. Olha só. Então, o maligno vem e arranca o que foi semeado quando não entendemos a palavra de Deus. É semelhante, então, a sementes que caíram à beira do caminho. Continuando. Jesus explica, então, a segunda semente. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquela pessoa que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Sim, porque as raízes do Evangelho, da palavra de Deus, não conseguiram se aprofundar naquele coração ao ponto de gerar nele condição de continuar. Ele não permitiu que isso acontecesse. E aí, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, quando vem as situações da vida cotidiana, quando começa a enfrentar uma série de problemas, sejam eles financeiros, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles de trabalho, seja como for o problema, logo abandona tudo. Por quê? Porque não aprofundou as raízes
da palavra no seu coração. Olha que sério também. Continuando, Jesus ele continua explicando: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esta é aquela semente que ela gera uma planta que ela cresce por um determinado tempo, ela cresce um pouquinho. Ela fica nanica, uma planta nanica. Ela não cresce tudo que ela tem que crescer. Ela cresce e fica pequena. Ela não deixa com que a palavra de Deus a domine de uma maneira saudável, ao ponto dela poder ter força suficiente para continuar a sua trajetória. E aí, as preocupações, o engano, as riquezas, os planos muito mal elaborados, a sufocam, tornando-a infrutífera. E Jesus ele continua dando-nos entendimento da palavra de Deus. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Olha que beleza. Esta é a que frutifica verdadeiramente no coração do homem. Famílias fortes, elas vão buscar ser desta forma, de Mateus 13, 23. Este é aquele que ouve a palavra e a entende. E porque entende, então dá uma colheita de 100 sementes por um, de 60 sementes por um, de 30 sementes por um. Há um crescimento exponencial, há um crescimento enorme do Evangelho. E as coisas passam a acontecer, porque entendeu a palavra. Porque foi semeado aonde? Em uma boa terra, neste coração que é uma boa terra. Nesta semana, se reúna com a sua família e faça um check-up com sinceridade e compromisso, usando cada ponto que compartilhamos nesta escola bíblica dominical. Faça isso, tenha este compromisso e seja sincero, porque para você ser sincero, você não precisa ter nenhum tipo de desavença. Lembre de cultivar o fruto do Espírito na sua vida. Lembra de fazer as coisas construtivamente, sabendo ouvir, sabendo a hora de falar e sabendo como falar. É fundamental, porque se você quer ter uma família forte, uma família frutífera, uma família abençoada e abençoadora, você precisará se desdobrar nas coisas relacionadas à sua família. Porque se a sua família é forte, a sua igreja ela é forte. Porque a igreja ela é constituída de famílias. E a nossa igreja não é diferente. Quantas famílias estão congregando ali? E quantos estão hoje, neste momento, me ouvindo falar a esse respeito? Nesta semana, eu te peço, como seu pastor, se reúna com a sua família e faça um check-up com sinceridade e compromisso, usando cada ponto que compartilhamos nesta EBD. Chegamos aqui, meu irmão, minha irmã, ao final desta escola bíblica dominical. Espero ter falado coisas importantes que você pode estar levando para a sua família. E quero dizer que eu estou aqui à sua disposição.
vocês têm o meu contato. E se precisar falar comigo, por favor, acione, fale comigo. Se precisar que eu ore por você, se precisar de uma orientação, enfim, para o que você precisar, entre em contato. Domingo que vem, às 17h30, nós estaremos aqui novamente para falar sobre a família. Vai ser o último domingo do mês de maio, quando se encerra a nossa jornada de oração pela família. É claro que nós nunca vamos deixar de estar orando pela família e de estar buscando o melhor para a família. Mas no dia 31 é o encerramento e nós vamos fazer a nossa escola bíblica dentro do mesmo tema, famílias fortes, igreja forte. No domingo passado, nós vimos vencendo os inimigos da família. Neste domingo, nós vimos sobre fazer um check-up da família baseado na parábola do semeador, em Mateus 13. Domingo que vem, Deus vai estar dando a direção para que eu possa trazer novamente para a EBD mais uma palavra para a minha e para a sua família em Famílias Fortes, Igreja Forte. Logo mais, às 19h, nós temos o culto de fé, esperança e amor. 19h, reúna sua família. Continuem reunidos para vocês poderem louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, ser edificados, ouvir os avisos, as mensagens que vão sendo cultivadas durante o culto e depois a palavra que eu vou estar trazendo também para o seu coração e para o coração da sua família. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado pela oportunidade que me dá de poder entrar no seu lar e falar com você e com a sua família. Deus te abençoe, Deus te proteja e até já.